Daí, finalmente, o seu currículo passou na triagem, você foi chamada para a entrevista de emprego e quando chega lá, o que acontece? Você põe tudo por água abaixo. Por que será que as pessoas ficam tão nervosas na entrevista de emprego? O vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Eu vou dar umas dicas práticas para você parar com essa coisa e ter mais confiança na hora da entrevista. Vamos embora! Eu atendo muita gente do Brasil, mas eu também atendo muita gente da Europa e ultimamente tem surgido muita gente aqui de Londres, que é onde eu moro hoje em dia. E a menina, ela entrou em contato comigo porque ela tinha uma entrevista para um banco super conhecido, né, aqui em Londres, e ela falou que estava ao ponto de cancelar a entrevista porque ela estava nervosa, ela não estava confiante e ela queria desistir. E eu vejo que isso é um problema para muita gente, né? Então, a primeira dica que eu quero dar para você, quando chegar perto da entrevista de emprego, pense qual que é o seu valor, entende? Por que eles realmente te chamaram? O que estava ali no papel, no currículo, que fez a pessoa olhar no currículo e falar, não, essa pessoa realmente é o candidato ideal para aquela vaga. Por que a gente fica tão nervoso assim com uma entrevista de emprego? A entrevista de emprego, ela tem que ser uma via de mão dupla. Sim, a empresa, ela está analisando você, mas você também tem que estar analisando a empresa, entende? Você tem que analisar se aquela empresa é uma empresa boa para você, se está alinhada com os seus valores, né? A cultura daquela empresa está alinhada com os seus valores, a forma como as pessoas pensam, né? As grandes cabeças ali da empresa, está alinhado com a forma como você pensa. Então, na entrevista de emprego, você precisa analisar isso. Entende? Então não tem por que você ficar pensando e nervosa e não ter confiança, porque eles te chamaram para a entrevista justamente por conta da sua experiência que você colocou ali no seu currículo. Então, primeira dica é você realmente entender e conhecer o seu valor, não se menosprezar. A gente não tem que se menosprezar. Entende? A gente precisa reconhecer realmente a nossa experiência, quanto que a gente estudou, quanto que a gente já trabalhou. Então, isso tudo envolve essa coisa onde a gente vai desenvolver a nossa confiança. Então, fica ligado. A segunda dica que eu acho super importante e eu faço comigo na prática, quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu tento descobrir quem é a pessoa que vai me entrevistar. Então, se é um recrutador que entra em contato comigo para arrumar uma entrevista com uma outra pessoa, eu vou perguntar para esse recrutador com quem que eu vou fazer a entrevista e eu vou pesquisar essa pessoa. Então, eu vou saber qual é a idade dela, onde que ela mora, como que eu faço para pesquisar isso? No LinkedIn. Eu vou lá no LinkedIn dessa pessoa e eu vou ver quais são os interesses dela, quanto tempo ela trabalha na empresa, onde ela trabalhou antes, entender mais ou menos como que é e quem é essa pessoa, tudo bem? E aí, o segredo é, na hora da entrevista, a gente precisa identificar, a gente precisa conseguir interpretar aquela pessoa. Aquela pessoa tem um jeito mais descolado? É uma pessoa mais séria? É uma pessoa mais velha, né? E a gente precisa entender, porque a gente precisa comunicar e a gente precisa falar da forma que aquela pessoa vai entender e vai se conectar com a forma que a gente está falando. Então, outro dia, né, recentemente, eu participei de um processo seletivo que eu fiz 6 entrevistas. Entende? Cada entrevista é de um jeito diferente. E cada pessoa que está ali quer uma resposta diferente, quer que você porte diferente, e você precisa ter esse gingado, você precisa entender realmente o que cada pessoa ali está querendo de você, né? Que você fale. Então, é muito importante você ler o entrevistador e entender qual é o jeito dele. Tudo bem? Isso vai também te deixar mais confiante. Então, não adianta você ser um robô, chegar lá e falar, vou fazer desse jeito. Porque aí podem surgir outras pessoas no meio, né? Às vezes você acha que vai fazer entrevista só com uma pessoa, e aí do nada você abre a câmera ou chega lá presencialmente e são 2 pessoas te entrevistando. Então você precisa ter essa flexibilidade para poder entender e para poder sair bem na hora da entrevista. Tudo bem?
Já pegando o gancho aqui, né, de como o recrutador é, quem ele é, enfim, quanto tempo ele trabalha na empresa, você precisa saber também o que eles querem saber. Então, por exemplo, se você vai fazer uma entrevista que é com o recrutador, depois você vai fazer a entrevista com o gestor da vaga, depois você vai fazer entrevista com o seu chefe direto, e depois você vai fazer entrevista com o dono da empresa, não sei qual é o tamanho da empresa, mas enfim, existem essas fases. Depois você pode fazer a entrevista com outro departamento. Então, essa fase, essa entrevista que você tem para fazer, qual estágio que é? E aí você vai se preparar para aquele estágio em específico. Então, por exemplo, a primeira parte ali, a primeira fase da entrevista é com o recrutador, aquela pessoa que selecionou o seu currículo e vai te encaminhar para uma próxima entrevista, certo? Essa primeira entrevista, ela quer saber o quê? Ela quer saber quem é você como pessoa, o que você faz, se isso tem a ver com o que ela está buscando e se você tem a ver, né, tem um fit cultural ali, se realmente é a pessoa ideal para seguir adiante para aquela vaga. Então, é com isso que você tem que se preocupar, não é com mais nada. Percebe? Aí você passou para a segunda fase, que é o quê? Com, sei lá, com o gestor da vaga ou com a sua chefe direta. Essa pessoa em específico, ela só quer saber do seu conhecimento técnico, entende? Daquilo que você vai estar trabalhando no dia a dia. Obviamente, esteja preparada para responder, de certa forma, aquela pergunta, né? Me conte um pouquinho mais sobre você. Provavelmente, em todas as fases, você vai ter que responder isso, né? Porque cada pessoa quer saber um pouquinho de você. Mas essa pessoa em específico, ela está preocupada, principalmente, né, em saber as suas competências técnicas. O que você faz ali? E aí, você pega a descrição da vaga, vá listando e vá trazendo exemplos do que você faz ali no dia a dia, né? Coisas específicas, sistemas que você usa, projetos que você está envolvida e tudo mais. Então, traga isso para a entrevista. Depois, se você passar por uma outra entrevista, que é para conhecer, sei lá, o dono da empresa, talvez você trabalhe numa empresa pequena e é para conhecer o dono da empresa, aí essa pessoa, o diretor, o dono, pessoas que não vão conviver com você diariamente, que não fazem parte ali do departamento, essas pessoas não estão nem aí para a competência técnica. Até porque já foi analisado ali com a pessoa específica para analisar aquela coisa certa. Então, essas pessoas, elas estão ali mais para analisar fit cultural, para analisar a sua personalidade, se você realmente vai se dar bem com aquela equipe, tem a ver com a cultura da empresa e etc. Entende? E essa talvez seja uma das entrevistas mais importantes, porque são essas pessoas que têm poder de decisão e são essas pessoas que você tem que avaliar, entende? Se realmente é aquele trabalho, eu digo, aquela empresa. Porque imagina, você chega e aí você, sei lá, você quer trabalhar de casa. Aí, com essas pessoas, você vai perguntar, existe possibilidade de trabalhar de casa? Aí eles vão falar que não tem possibilidade, que você, agora, por exemplo, no meio da pandemia, tudo bem, mas a tendência é voltar. Aí você, na esperança, ainda assim aceita o emprego, vai para o trabalho. Quando você chega lá, você vê que, tipo, realmente não é a situação, que eles realmente querem forçar todo mundo a voltar para o escritório. E isso era um dos seus valores primordiais, um dos seus valores inegociáveis. Trabalhar remotamente, ter mais flexibilidade e tudo mais. E aí, essas pessoas, elas falaram, né? É importante você perguntar. Então não tá alinhado, percebe? E aí, no começo, tudo é novo, você fica animada, cheia de energia. Só que aí depois dá um tempo, você começa a ficar já agoniada, querendo mudar, porque você queria ter mais flexibilidade para ficar com a sua família, seus filhos, enfim. E aí você não consegue sossegar ali naquele trabalho e já quer pular para um próximo trabalho, porque você está infeliz. Isso aqui do trabalho remoto é só um exemplo, mas existem outras milhares de situações que podem ser discutidas e analisadas na entrevista de emprego.
Outra coisa super importante é você responder as perguntas de forma apropriada. Não adianta você querer contar a sua vida inteira, né? Quando eles perguntarem, me conte um pouquinho mais sobre você. E aí você vai e quer contar a sua vida inteira. Ou então, eles fazem uma pergunta sobre a sua, né? Conta um pouquinho das suas experiências passadas. E aí, ao invés de você contar um pouquinho, você quer contar o quê? Você quer contar tudo. E aí, você fica lá 15 minutos falando com a pessoa e não dá a oportunidade da entrevista ser uma conversa. Basicamente, todas as perguntas, né? A maioria das perguntas que a pessoa ali, o recrutador, o entrevistador, ia te fazer, você já pegou e respondeu tudo. Então, isso não é uma conversa. E aí não fica essa coisa como se fosse um diálogo, uma conversa. Fica uma coisa boring, né? Uma coisa chata. Não tem essa conexão, porque você tá ali falando e eu já tô assim, com a minha cara assim, querendo, tipo, poder falar, porque na verdade eu sou a pessoa que tenho que te fazer as perguntas e você já tá respondendo tudo. Então, tenha isso em mente antes de você sair vomitando tudo. A hora que eles te fizerem uma pergunta, você dê um passo para trás, você pense e aí você responda somente aquilo que foi perguntado, nada além disso, porque aí dá espaço para ser uma conversa. Combinado? Por falar nisso, essa coisa de manter a entrevista como se fosse uma conversa, eu acho legal dar a dica de que quando você está respondendo uma coisa, seja legal rebater e fazer uma pergunta para a pessoa responder, para mostrar que você está interessado também em escutar sobre a pessoa. Então, vamos supor que eles perguntem assim: qual é o sistema que você usa para fazer tal coisa? E aí você vai responder: eu uso o sistema tal, eu já usei o sistema tal, e tal, 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 tal. Então você vai demonstrar conhecimento naquele sistema e tudo mais. E aí você chega e fala assim: olha, você já ouviu falar nesse sistema? Você conhece esse sistema? E aí a pessoa vai rebater e aí vai conversar com você, entende? Não é só blá, a pessoa pergunta. Aí você vai lá, responde tal coisa. Aí você espera. Aí a pessoa vai lá, pergunta. Entende? Não é isso. É uma conversa, como se você já conhecesse a pessoa há, 10 anos, entendeu? É assim que você tem que fazer. Eu, quando chego para fazer uma entrevista de emprego, eu já vou simpática, com um sorriso no rosto, conversando, já falando de assuntos, para quebrar aquele gelo. Então, como tá o tempo? De onde você está falando agora? Entende? Tá falando do Brasil? Tá falando aqui do Reino Unido, da Europa? De onde você fala? E se tá frio, tá calor, já quebra o gelo e já começa a conversa, entende? Não é uma coisa, você chega, aquelas pessoas que ficam nervosas, que chega e já fica, tremendo e já fica gaguejando. Não, eu já solto para quebrar o gelo e já começar a conversa. Beleza? E a última dica que eu tenho para falar hoje é para você ir preparada com respostas, né, com exemplos prontos, que você pense em alguns exemplos de algumas das perguntas mais comuns. E aqui no canal tem alguns vídeos que eu gravei, como você pode responder qual é o seu ponto fraco, me contam mais sobre você. Então, depois assiste lá se você tiver interesse. Mas, basicamente, você tenha alguns exemplos prontos. Então, perguntas comuns, tipo assim, quais projetos você já esteve envolvida? Ou me conte uma situação onde você teve que lidar sob pressão, como é que você fez isso? E tudo mais. Então, tenha isso, liste alguns exemplos, né, prontos, faça uma listinha, abre o documento Word ou anota no papel e deixa ali para você já ter exemplos práticos para você trazer, né? Depende da área que você está aplicando, está se candidatando, vão ter exemplos específicos dessas áreas. E aí é bom você trazer isso para a sua realidade e responder isso. Então, faça uma listinha e já venha, porque aí evita você a ficar pensando, deixa eu pensar. Deixa eu ver. Não me lembro agora nada, né? Então, evita você passar por esse tipo de situação. Tá certo? E aí, uma dica extra que me veio na cabeça, agora eu vou falar aqui também. Quando você for pesquisar a empresa antes da entrevista, dá uma pesquisada, porque eu vejo muitas empresas, né, que elas colocam dicas para você sair bem no processo seletivo daquela empresa em específico. Então, ali eles vão falar: olha, nessa fase aqui, a gente espera que você conte um pouco dos seus desafios, projetos que você
está envolvido, erros que você cometeu. Então, às vezes você nem pensa, né? Tipo, vou falar sobre erros, mas às vezes a empresa quer saber. Então, já faça uma busca aqui, tente lembrar quais erros que você cometeu no passado, ou enfim. E o importante não é falar só o erro. O importante e o que a empresa quer saber ali não é o erro específico. Percebe? Quando eles fazem a pergunta, e essa foi uma das dicas que eu dei, né? Identificar o que eles querem saber é o quê? Eles vão falar assim: me conta um erro que você cometeu. E aí você vai falar o erro, sim, mas não vai parar por aí. E esse é o principal erro que você comete na entrevista. Por quê? Porque você para por aí. E, na verdade, o que a empresa quer é saber o quê? O erro, mas como você fez para consertar esse erro? E aí, como você está lidando com isso depois que você aprendeu o erro e o que você faz hoje em dia para não cometer mais o mesmo erro? Porque todos nós somos seres humanos, nós erramos, mas o importante é que a gente aprende e não comete mais o erro. Essas foram as dicas de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, dá uma curtida aqui para mim e a gente se vê no próximo vídeo.